Bom, e aí falando sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? A gente começou aqui a nossa conversa trazendo pelo assunto mais novo, que é essa nota do Itamaraty respondendo ao governo americano, mas o que está também por trás de tudo isso e acontecendo no parlamento americano foi justamente a aprovação ontem do avanço da discussão de um projeto de lei que pode barrar Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos. Eles estão utilizando isso como uma arma aí para realmente pressionar Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, tem as comissões, né, no parlamento. E aí o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos aprovou ontem o avanço da discussão de um projeto que tem esse objetivo de reter o passaporte de Alexandre de Moraes e proibir ele de entrar nos Estados Unidos. A proposta agora vai ter que ir para votação no plenário da casa. O projeto foi apresentado por 2 deputados republicanos, não menciona diretamente Alexandre de Moraes, não aparece o nome dele lá, mas quando foi anunciar a proposta em setembro do ano passado, o parlamentar Darrell Issa, ele deixou claro que se tratava de uma resposta às decisões do STF no Brasil. E aí isso casa com essa nota dos Estados Unidos. Vamos lá, Josias. Isso que foi aprovado lá ontem para que siga adiante, né? Todos que a gente conversou, inclusive o próprio Jamil também fez coluna a respeito disso, ele diz que há uma possibilidade grande de ser aprovado, né? Como mesmo é esse, né? Eles falam, inclusive, né, esse projeto de lei tem como objetivo, estabelece, né, o veto da entrada de pessoas no país que sejam censores, que é o que eles colocam, né? Como é que eles vão colocar Alexandre de Moraes como censores? Como é que, o que está por trás dessa aprovação e se você acha que isso realmente vai ser aprovado lá? Eles têm número para aprovar, né, Fabiola? Hoje o Trump tem maioria na Câmara, é uma maioria precária, pequena, michuruca, mas eles dispõem de votos para aprovar isto, que já passou nessa comissão, que tem semelhança com o funcionamento da Comissão de Constituição e Justiça aqui na Câmara, na Câmara dos Deputados do Brasil, né? Passou o projeto, né? E esse projeto tenta fazer crer, embora não mencione o nome do Alexandre de Moraes, ele tenta fazer crer que decisões tomadas no Brasil pelo judiciário brasileiro interferem ou impõem censura aos Estados Unidos, a pessoas que moram nos Estados Unidos. Ainda anteontem, numa ação movida pela empresa Rumble, que foi tirada do ar no Brasil pelo Alexandre de Moraes, e também por uma empresa de mídia do próprio Donald Trump, uma juíza da Flórida, juíza Mary Scriven, ela negou uma liminar que foi apresentada nesse processo que imporia sanções ao Alexandre de Moraes, e ela disse na sua decisão que as decisões do Alexandre de Moraes não se aplicam à jurisdição dos Estados Unidos. O entendimento é precisamente esse. O Alexandre de Moraes é juiz da Suprema Corte brasileira. Então, ele impôs ao Rumble, por exemplo, que indique um representante legal no Brasil. Está operando nos Estados Unidos, tem sede nos Estados Unidos, mas se quer fazer negócios no Brasil e faturar no Brasil, precisa se submeter à legislação brasileira. E se está descumprindo ordens judiciais no Brasil, envolvem uma pessoa que está morando nos Estados Unidos, que é o Alan dos Santos, mas as postagens que ele realiza lá circulam no Brasil. Então, se essa plataforma, Rumble, se recusa a cumprir decisões judiciais emanadas da Suprema Corte brasileira, é razoável que o Supremo tome decisões sancionando a empresa, mas essas decisões, obviamente, valem no Brasil, não nos Estados Unidos, né? E a Câmara esse comitê judiciário lá da Câmara dos Estados Unidos aprovou esse projeto, que na prática permite barrar o Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos. Pode, inclusive, se ele entrar, pode deportá-lo, né?
Isso é o que o texto prevê. Né? Não cita o nome do Alexandre de Moraes, pode ser aplicado a qualquer personagem de outro país que imponha restrições a empresas ou cidadãos norte-americanos ou que vivem nos Estados Unidos. Né? E, obviamente, se o Donald Trump fizer uma pressão sobre o Partido Republicano, ele pode aprovar isso. Ele, como disse, tem número para aprovar. Depois vai ao Senado. Também lá no Senado há uma maioria, hoje, maioria republicana, e isso iria à sanção. Né? Vai para o Donald Trump e ele, obviamente, sancionaria. Né? E a partir da aprovação, ainda nem passou pelo plenário, o Elon Musk já está fazendo provocações nas redes sociais, está dizendo, fez uma pergunta, né? Mas o Alexandre de Moraes tem bens nos Estados Unidos, como a sugerir que ele pode também sofrer, além dessa restrição de ingresso nos Estados Unidos, de entrar no país, ele pode sofrer sanções comerciais, como bloqueio de contas, eventualmente mantidas por ele nos Estados Unidos, ou algum imóvel que ele tenha lá. O Alexandre de Moraes até está dizendo aos amigos que não tem bens nos Estados Unidos, não cogita, não tem planos de ir aos Estados Unidos, não é o destino de sua preferência no exterior. Então, há uma provocação, Fabíola. Isso compõe o pano de fundo sobre o qual falávamos há pouco, de pressão dos grandes conglomerados digitais, aproveitando-se agora dessa proximidade com Donald Trump, pressão para constranger autoridades e países que, ao redor do mundo, tentam impor limitações à difusão de conteúdo nas plataformas digitais. Conteúdos que são muito lucrativos e que qualquer decisão que imponha limites ao lucro sofrerá pressão desses conglomerados que agora estão associados ao Donald Trump. Então, isso daqui compõe o pano de fundo, mais as ações movidas na Justiça dos Estados Unidos, mais os recados que o vice-presidente dos Estados Unidos deu dias atrás na Europa, dizendo que não vão tolerar limitações ao conteúdo dessas grandes corporações digitais. São empresas que estão nos Estados Unidos, esse PIB digital contribui para a economia norte-americana e a Casa Branca encontrou, Fabíola, nesta aliança com os grandes conglomerados digitais, uma perspectiva de obter lucros financeiros e políticos. Financeiros, porque a mentira e o ódio são muito lucrativas para empresas que estão sediadas nos Estados Unidos. Político, porque se você libera as redes sociais para exercitarem esse vale-tudo em termos de conteúdo, isto favorece a extrema-direita, que é o movimento que o Donald Trump hoje pretende liderar e lidera, evidentemente. Veja-se o que ocorre na Argentina aqui com Javier Milei, veja-se o que tentou fazer o Elon Musk com a democracia na Alemanha, veja-se o movimento que o bolsonarismo executa no Brasil, um patriotismo de fancaria que admite interferência do governo, da Casa Branca nos Estados Unidos, a pretexto de flexibilizar o rigor do judiciário brasileiro com o Bolsonaro, que está agora enxergando a grade no horizonte, Fabíola. A gente está explicando aí essa treta entre Brasil e Estados Unidos e no meio do caminho Alexandre de Moraes, né, o alvo, inclusive, dessa aprovação ontem no comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E é importante dizer, até tem uma reportagem hoje da Letícia Casado aqui, falando que além de Alexandre de Moraes, os familiares dele também serão atingidos por essa medida caso ela vá adiante. Ela ainda precisa ser aprovada em plenário e ela pede o fim de vistos e também a deportação para autoridades estrangeiras que adotem censura contra empresas americanas ou pessoas nos Estados Unidos. E eles olham Alexandre de Moraes como uma dessas pessoas que podem ser atingidas por essa lei que vai ser aprovada aí nos Estados Unidos. E aí a própria família do Alexandre de Moraes, os filhos dele, a mulher, podem ser atingidos também por essa lei, segundo a apuração aqui da Letícia Casado. É justo isso, ô Sakamoto?
A questão é outra. Se isso for aprovado nos Estados Unidos, vai ser legal, né, do ponto de vista. Agora, para ser aprovado nos Estados Unidos, vai um caminho muito longo, Fabiola. Uma coisa é ter sido aprovada no Comitê de Assuntos Judiciários, que é tocada pelo Jim Jordan, que foi aliado do golpismo de Trump, e não sou eu que estou dizendo isso, o próprio relatório produzido pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aponta o deputado Jim Jordan como fundamental no processo golpista de Trump em 6 de janeiro de 2021, quando ele tentou impedir, né, a confirmação da vitória de Joe Biden. Então, uma coisa é passar lá. É claro que os republicanos têm uma estreitíssima maioria na Câmara, mas os democratas estão fazendo o quê? Então, ok, vamos aprovar esses projetos que atingem diretamente Alexandre de Moraes, mas então também vamos colocar outras situações, porque e o Putin, né? E pessoas ligadas a outro e a outros e sabe outros políticos internacionais considerados autocratas, né? Já que os Estados Unidos está considerando Alexandre de Moraes um autocrata, sendo que não é, e os autocratas de verdade, vai pegar ou não vai pegar? Isso que os democratas estão colocando. Então os democratas estão sugerindo emendar os projetos para entrar Putin, entrar todo esse pessoal que inclusive é amigão do Trump. Vamos ver se no final isso passa, né? Talvez retarde e demore para aprovar por conta disso. Agora, se não passar, já sabemos que foi também um grande oportunismo. De qualquer forma, o projeto em si ajuda, né, a animar e excitar as hostes bolsonaristas no Brasil, né? Só que, do ponto de vista técnico, a gente vai ver isso nos Estados Unidos pelos próximos 4 anos. Vai ter a aprovação de muito projeto bizarro. Tão bizarro quanto isso foi membros do Tribunal Penal Internacional, procurador lá, também ter os bens bloqueados e tudo isso mais nos Estados Unidos porque denunciou Benjamin Netanyahu por conta do genocídio lá em Gaza. Então é o seguinte, os Estados Unidos, sob Trump, eles perderam um pouco não que os Estados Unidos tenha sido alguma bússola moral para o mundo, de maneira alguma, mas eles tinham toda aquela coisa, ainda que um pouco hipócrita, de se colocar como o farol da liberdade e da democracia. Agora não. Agora o Trump abraça Putin, abraça as autocracias que ele quer, abraça os genocídios que ele quer e reclama daquilo e chama de crime aquilo que não é, de acordo com a sua necessidade. A gente perdeu. O Trump, a régua nova são os interesses de Trump. Então é o seguinte: as pessoas boas para Trump, se ele considera alguém legal, né, e não importa se a pessoa ela é genocida ou ela é ditadora, ele vai. Então, aquela pessoa é legal. Aquela pessoa não é legal, não importa se ela cometeu um crime ou não. A régua é a necessidade de Trump, a régua é a opinião de Trump, né? Isso é muito ruim, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, né? E isso ajuda, no longo prazo, a declinar o poder e a influência norte-americana. Porque o que acontece? Esse samba maluco, sem referência, sem base, né? Vai acabar se voltando contra os próprios Estados Unidos. Ai, 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 ai. Ó, Me vamos só fazer no Temos tempo, intervalo, não? Josias, que a gente Vamos, a gente tá vamos. atrasado para o intervalo, são 10 horas e 51 minutos. A gente tem uns intervalinhos aqui que a gente tem que fazer para a TV, mas a gente sempre segue pelo YouTube. Você que está acompanhando a gente pela TV, pode ligar aí o canal do UOL no YouTube que você continua nos ouvindo e assistindo. Pode falar, Josias. É preciso realçar, Fabiola, a hipocrisia dessa alegada preocupação da Casa Branca com a censura, né, e dos aliados do Donald Trump. Os republicanos, de repente, estão preocupados com a censura em outros países, né? E está, nesse momento, a Casa Branca impondo restrições à presença de jornalistas que são críticos ao Trump na cobertura da Casa Branca, né? Está retirando jornalistas que não têm uma visão considerada adequada pelo Trump da cobertura na Casa Branca. No ano passado, um tribunal russo condenou um jornalista americano, o Ivan Gershkovich, que era um jornalista do Wall Street Journal, foi condenado lá a 16 anos de cana, porque falou e divulgou um conteúdo que não agradou ao Putin, né? E houve um jornalista também, o Jamal Khashoggi, que foi esquartejado a mando de um grande parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio, o príncipe herdeiro, o ditador Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, mandou esquartejar um jornalista
entrou lá num consulado em Istambul, na Turquia, entrou, tem filmagem dele entrando, não saiu mais. Depois soube-se que ele foi esquartejado a mando do ditador saudita. Então, que é um aliado fervoroso dos Estados Unidos, né? E não há nenhum movimento. Aliás, o Trump agora está tricotando com o Putin para definir o futuro da Ucrânia, né? Pressionando a Ucrânia, tentando negociar uma paz na Ucrânia sem incluir os ucranianos na negociação. Quer dizer, então é muita hipocrisia nessa alegada preocupação da Casa Branca com censura realizada no exterior, Fabiola. A família do Alexandre de Moraes é atingida aí nesse caso, né, Josias? Também tem isso, né? Não faz o menor nexo isso, né? E é preciso que o Brasil reaja à altura, né? Para mostrar a hipocrisia, para mostrar que o Brasil não é uma república de bananas, que não é um país sem leis, né? E isso tudo, como disse no início, lá atrás, Fabíola, o Brasil estava reagindo ao Itamaraty com panos quentes, né? Uma discussão sobre tarifas, que vem, não vem, umas ameaças que não se concretizam, mas aqui não. Aqui há algo muito objetivo, uma manifestação oficial do governo americano, do Departamento de Estado, e é preciso reagir com firmeza. Fabiola, sabe qual é a questão no meio de tudo isso, para finalizar? A gente ainda lida você vai finalizar na TV. Espera aí que a gente está voltando em 5, 4, 3, 2, 1. Bom, a gente está aqui ainda repercutindo sobre essa decisão desse comitê lá na Câmara Americana de dar sequência a esse projeto de lei que pode barrar Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos, assim como a família dele. O Sakamoto estava refletindo sobre isso. Vai lá, Sakamoto, conclui essa história. Não, eu ia falar que é o seguinte, a gente choca para muita gente toda essa história, o pessoal fica preocupado, porque a gente ainda encara os Estados Unidos como uma democracia funcional. Tem muita gente nos Estados Unidos, né, analistas, pessoas que estudam a democracia, que que estão apontando para uma derrocada, e estão colocando que os Estados Unidos podem estar vivendo neste exato momento a construção de um regime autocrático, né? Não é apenas a transmissão não violenta de poder, não é apenas a possibilidade de alternância de poder que por eleições que define uma democracia. Né? Se uma eleição vai ser limpa ou não, depende, por exemplo, de uma série de fatores hoje em dia, inclusive se as redes sociais não estão jogando contra o candidato, ou seja, mudando todo o espaço público de debate. Né? Então, o que acontece? Tem muita gente que coloca, olha, os Estados Unidos está caminhando para se tornar um regime autocrático. E aí, a gente vai precisar começar a analisar determinadas decisões norte-americanas como quem? Como decisões que a gente analisa sobre a Rússia, sobre a Venezuela, sabe? São decisões que não necessariamente estão orbitando o universo da democracia. É isso. Quem vai chegando por aqui também tem apuração a respeito dessa reação do Brasil aos Estados Unidos. É ela, Raquel Landim, surgindo na nossa tela nesta manhã de quinta-feira. Olá, Raquel, bom dia. Oi, Fabi, bom dia. Bom dia, Josias. Bom dia, Léo. Sempre um prazer estar aqui com você, minha querida. Vamos entender, né? Ontem, logo depois do governo americano colocar no X, né, esse cutucão ao Brasil, logo na sequência veio uma resposta do Itamaraty, né? E muito se quer saber sobre os bastidores dessa nota dura, inclusive do Itamaraty aos Estados Unidos, né? O que está por trás dessa nota, Raquel? O que você tem de apuração aí pra gente? Fabiola, eu tive uma longa conversa ontem no Planalto sobre esse assunto. É uma nota dura, mas ainda é uma troca de notas, né? O Departamento de Estado americano colocou ali aquela manifestação nas redes sociais, criticando o Brasil, e o Brasil reagiu, dizendo que não aceita interferências políticas em decisões judiciais, mas nós ainda estamos falando de retórica, certo? Foi o que eu ouvi dentro do Palácio do Planalto. A gente está falando só de retórica.
o Trump ainda não passou de bravatas. Né? Ele disse que ia sobretaxar o aço no mundo, inclusive o aço brasileiro, nada fez. Ele usou o etanol brasileiro como um exemplo de um produto que poderia ter as tarifas majoradas, porque aplica tarifas altas para a entrada de etanol americano aqui, também não fez nada. No caso do ministro Alexandre de Moraes, você teve a aprovação de uma decisão no Comitê Judiciário dos Estados Unidos, ele corre o risco aí de perder seu visto americano, mas ainda não perdeu. Você tem que passar pelo plenário do Congresso, depois tem que ir à sanção na Casa Branca. Então, o que eu ouvi no Palácio do Planalto, se você tirar todo o vapor aí, todo a purpurina midiática da história, por enquanto estamos no campo da retórica, estamos no campo das reações retóricas ao que está sendo feito de lado a lado. Então, o que me disseram é o seguinte: o Brasil está muito consciente da sua soberania, mas ainda está no campo da retórica. A coisa só vai mudar quando partir para o campo da prática. Se o ministro Alexandre de Moraes efetivamente for atingido, e aí eu digo, se o visto dele for retirado pelos americanos, né, pelo Congresso, ou eventualmente alguma outra medida do governo Trump contra ele, se algum produto brasileiro for efetivamente sobretaxado, aí vai ter uma reação brasileira recíproca. O que é uma reação recíproca? É quando você tem uma reação no mesmo nível. Não dá pra gente especular agora, Fabiola, mas uma reação no mesmo nível se você tira o visto de uma autoridade brasileira, o Brasil também tira o visto de uma autoridade americana. Se você sobretaxa um produto brasileiro, você também sobretaxa um produto americano. Isso seria uma reação recíproca. O Brasil não tem nenhum interesse de entrar numa guerra comercial com os Estados Unidos, não tem nenhum interesse de entrar num conflito com os americanos, e o que me disse o ministro de Estado a gente não vai ficar aí tratando em cima de versões, a gente não vai ficar estimulando e fazendo o jogo, né, dos americanos, de Donald Trump e nem dos bolsonaristas, porque é isso que está sendo feito. Você tem toda uma articulação sendo feita pelo Eduardo Bolsonaro, a gente trouxe isso aqui ontem no All News para ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo dele no Supremo Tribunal Federal, e o governo não quer embarcar nessa história. Mas quando tiver uma medida concreta, e aí digo, se o ministro Alexandre de Moraes for atingido por uma medida concreta, aí a gente vai ver uma reação concreta do Brasil. Que mais que a gente pode esperar, né? Que reação pode ser essa? É muito maluco, né? E no meio dessa discussão, essa questão da liberdade de expressão, que é sempre tão utilizada, né? E algumas pessoas acham que isso é subjetivo, né? Quando que, na verdade, não é, né, Raquel? Não sei, porque no foco de tudo isso o que eles falam de liberdade de expressão. Eles querem colocar Alexandre de Moraes como um censor, né? Não vão permitir censores em nosso território. Alexandre de Moraes pode ser considerado um censor? Essa é uma questão aí que eles estão trazendo e, de certa maneira, o governo brasileiro responde ao falar sobre a autoridade do banco. Eles estão misturando as coisas, né? Isso eu ouvi também na minha conversa. Eles falam, respeito à soberania. O judiciário brasileiro tomou uma decisão dentro do território brasileiro de proibir, de tirar do ar determinadas empresas que não estavam cumprindo decisões do judiciário brasileiro. Tomou uma decisão de retirar do ar contas que deveriam ter sido bloqueadas porque não estavam cumprindo com a legislação brasileira, estavam disseminando notícias falsas. Isso foi feito dentro do nosso território. Os Estados Unidos estão reclamando de empresas do judiciário brasileiro por ter tomado medidas dentro do nosso território. Não faz nenhum sentido, certo? Cada país tem direito à soberania dentro do seu próprio território. O ministro Alexandre de Moraes não tomou nenhuma medida em território americano. Né? O que os americanos, o que o Departamento de Estado ali fala é que ele tomou medidas em relação a pessoas que estão morando hoje nos Estados Unidos, como é o caso do Paulo Figueiredo ou do Alan dos Santos.
Mas aí são ações que eles tomaram, as contas deles, é a publicidade que as contas deles têm aqui no Brasil. Né? Não, eles não estão proibidos de ter contas lá nos Estados Unidos, as contas deles estão bloqueadas para cidadãos brasileiros. Então, o judiciário brasileiro está atuando dentro da jurisdição aqui no Brasil. O governo Trump está fazendo uma confusão política proposital dos assuntos, né? Exatamente para confundir. Né? Nos Estados Unidos, essa questão da emenda é uma questão muito forte para eles, do direito de expressão. Então, eles propositadamente confundem as situações, mas não existe uma confusão. Existe uma diferença de aplicação, cada um que cuide do seu país, cada um que cuide do seu quadrado. Né? Vamos entender